Olá, pessoal! Esse é o nosso vídeo das unidades de 5 a 8 da disciplina Formação Docente, Aprendizagem e Avaliação. Bom, gente, a unidade 5 mostra um quadro muito interessante, muito importante para a gente analisar, porque ela fala dos tipos de avaliação. Nós temos avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa, ok? Nesse quadro, ele mostra as características de cada uma dessas avaliações, ok? No caso aqui, o propósito da avaliação diagnóstica é dar ao professor uma ideia rápida e inicial, as características e conhecimentos dos seus alunos. É o que nós chamamos de conhecimentos prévios, ou seja, quais são os conhecimentos prévios que os seus alunos já têm, que os seus alunos já trazem para a sua sala de aula. É importante você saber isso, é importante você fazer esse diagnóstico, e assim, então, essa é a chamada avaliação inicial ou diagnóstica. A avaliação formativa tem o propósito de planejar atividades educativas e monitorar o processo da aprendizagem. Ou seja, a avaliação formativa ela acontece ao longo de todo o período letivo, de todo o semestre, ok? Ela não é realizada apenas em um momento. E a avaliação somativa ela tem o propósito de realizar os aspectos burocráticos do ensino, como dar notas, agrupar os alunos e decidir os seus lugares, quase que realizando novamente o ranqueamento. Ou seja, você como professor, é muito importante ter ciência de quais são os tipos de avaliação que existem e a escolha da sua avaliação. Você como professor é que vai escolher a avaliação melhor para os seus alunos. Bom, essa unidade 5 também traz um infográfico muito interessante com algumas regras para você avaliar os seus alunos, né? Então, a regra número 1, evite palavras e estruturas frasais ambíguas e confusas. Se você usar frases confusas, o seu aluno não vai entender a avaliação, então a avaliação vai ser negativa para ele. A regra número 2 é usar um vocabulário adequado. A regra número 3, faça perguntas curtas e diretas. Regra número 4, crie questões que tenham apenas uma única resposta correta. Regra número 5, dê informações sobre a natureza da resposta desejada. Regra número 6, não forneça pistas sobre a resposta certa. E para terminar, a número 7, não compartilhe, não complique demais as questões de prova. Então, gente, nós temos que pensar que a avaliação é algo positivo, ela não deve ter um cunho negativo. A avaliação serve para você testar o seu ensino e o aprendizado do aluno. Por isso, uma avaliação bem feita é primordial para o processo de ensino e de aprendizagem. Na unidade 5 tem um texto muito importante que diz: é necessário diversificar os instrumentos de avaliação. Qualquer aprendizagem contempla diferentes tipos de objetivos. É preciso que os instrumentos de captação da informação sejam múltiplos e variados. As estratégias para analisar os dados e promover a regulação devem favorecer a autonomia dos alunos. Então, gente, é muito importante que você tenha vários instrumentos de avaliação ao longo do bimestre. Não apenas uma prova, não apenas um trabalho, não apenas um estudo dirigido, mas é importante que você combine diferentes instrumentos de avaliação para que você possa coletar o máximo de informação possível do seu aluno. Bom, passando então para a unidade 6, ela fala um pouquinho sobre a educação inclusiva e o processo de avaliação, tá? Então, nós temos aqui nessa imagem diferentes avaliações para diferentes necessidades educacionais. Lembrando que as crianças especiais precisam também de um processo avaliativo especial e específico para ela, tá? Então, nós temos aqui provas em braille, auxílios ou equipamentos, uma orientação sinalizada, explicações alternativas, leitura do teste. Se o seu aluno não consegue ler, você pode fazer a leitura do teste para ele.
Um tempo extra para o teste, isso é você quem vai definir a necessidade. Intervalos no decorrer do teste. Escriba para respostas ditadas, locais especiais para o teste, mais dias para o teste e aplicação feita por especialista. Então, aqui estão alguns pontos em que você, como professor, deve observar e utilizar, caso seja necessário, caso você tenha algum aluno que exija, né, um processo especial de avaliação. Ainda na unidade 6, nós temos um texto também que eu trouxe para cá, porque eu achei bem interessante, que é o seguinte: uma avaliação tem dois propósitos principais. Em primeiro lugar, ela fornece informações sobre a situação de certos aspectos do trabalho escolar e sobre a situação de determinados alunos ou de grupos de alunos que podem ser usados para comparação antes e após um projeto. Em segundo lugar, uma avaliação fornece informações sobre que decisões devem ser tomadas sobre um projeto ou seu desenvolvimento. A integração da avaliação e do trabalho de desenvolvimento é uma maneira de introduzir novas oportunidades de ensino. Então, gente, esse texto é muito interessante porque ele traz para a gente o verdadeiro significado da avaliação. A avaliação ela tem propósitos específicos. Ela não é apenas para dar uma nota e para dizer se um aluno é bom ou ruim, se ele vai bem ou se ele vai mal. Mas a avaliação, ela deve direcionar o seu trabalho. Ela deve direcionar a comparação entre um projeto inicial e um projeto final, ou diferenciar etapas do projeto que você executa com os seus alunos. A unidade 3 ainda traz uma frase muito importante que é: a finalidade principal da avaliação é a regulação, tanto das dificuldades e dos erros dos alunos, quanto do processo de ensino. Gente, pensem comigo, se uma turma inteira tem uma avaliação negativa, é porque algum problema houve na questão do ensino. Será que nós utilizamos sempre a melhor forma de ensinar? Será que nós utilizamos sempre os melhores métodos? Ou seja, a finalidade principal da avaliação é regular o processo de ensino e aprendizagem. Se o seu aluno vai muito mal, você deve rever o seu ensino. E da mesma forma, se ele também vai muito bem, você também deve avaliar o seu ensino. Será que foi muito fácil o que eu usei? Será que eu posso explorar um pouquinho mais? Tá? Então, guardem bem isso. A regulação é uma palavra-chave quando a gente fala de avaliação. Ok? Bom, passando então para a unidade 7, nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação institucional, ou seja, vamos avaliar a instituição, tá? Essa avaliação institucional é muito importante e ela busca o balanço dos rumos da instituição em busca da qualidade, tá? Então, esse infográfico traz para que avaliação? Para melhorar a qualidade da educação, para melhorar a gestão, para prestar conta da sociedade, tá? Então, quais são as contribuições da avaliação institucional ao PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola? Ele favorece a análise do cumprimento dos objetivos, metas, ações e resultados, encaminhando para a tomada de decisões e redefinição do projeto. E a relação com a qualidade, qual é? O conhecimento das fragilidades e potencialidades, melhorando projetos, processos e ações de melhoria da qualidade da educação. Então, a avaliação institucional, ela é muito importante, ok? Bom, a unidade 7 também traz um conceito muito importante sobre a avaliação institucional, né? Que é o projeto de avaliação para um balanço dos rumos da instituição em busca de qualidade, tá? Então, esse é o grande objetivo de uma avaliação institucional. Qual é a diferença entre a avaliação educacional e a avaliação institucional? A avaliação educacional preocupa-se com a aprendizagem de sujeitos e de grupos submetidos a processos ou situações com vistas à aquisição de novo conhecimento, habilidade ou atitude, tá? Em contrapartida, a avaliação institucional é uma avaliação da instituição como um todo, ou as políticas públicas em seu caráter global e contextualizado. Políticas setoriais,
instituições prestadoras de serviços públicos ou ONGs e avaliação de planos e projetos, ok? Voltando para a ação educacional, ela também faz uma análise de desempenho de indivíduos ou grupos, seja após uma situação de aprendizagem ou regularmente no exercício de uma atividade em geral, educação ou profissional. Já a avaliação institucional, ela permite o balanço dos rumos da instituição em busca de qualidade. Ela permite repensar seus compromissos e metas, modos de atuação e finalidades de suas práticas e de sua missão. Bom, gente, para terminar o nosso vídeo, vou falar um pouquinho então do conteúdo da unidade 8. A unidade 8 traz um artigo muito importante para a nossa leitura, cujo título é Políticas Educacionais e Desempenho Escolar nas Capitais Brasileiras. A autora é a professora Fátima Alves, tá? Na unidade 8, eu escolhi essa figura porque ela traz uma mensagem importante para a gente. Aqui eu tenho gráficos, né, do rendimento escolar de uma turma. Mas, gente, prestem atenção, não basta apenas avaliar. Precisa analisar os resultados obtidos e redirecionar a sua prática educativa. Os resultados devem ser obtidos ao longo de um período e seus dados devem ser comparados. Então, se você é professor de várias turmas, uma das suas funções na avaliação é fazer uma comparação dos dados dessas turmas, tá? Assim você vai poder fazer um diagnóstico melhor do que acontece entre elas. E mesmo se você é professor de apenas uma turma, você também consegue fazer comparação entre os alunos ou entre grupos de alunos. E isso vai ser um resultado importante para você repensar a sua prática educativa e até mesmo redirecioná-la caso seja necessário. Ok, gente? Nós ficamos por aqui, então. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para todos vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no nosso ambiente virtual de aprendizagem, através do fórum de dúvidas ou do link de mensagens. Bons estudos a todos!